no canal, deixe seu like, ative o sininho. Amém, irmão? Saúde a todos com a paz do Senhor. Livro de Esther, capítulo de número 4, amém? Versículo de número 14. Livro de Hadassah, ou Esther, né? Que é um dos nomes de Esther. Capítulo de número 4. Versículo de número 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui em duas traduções, tá? Versículo de número 14 diz assim: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai padecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Na outra tradução diz assim, a última parte do versículo. Versículo de número 14, somente a última parte. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu fiz questão de esquecer os óculos, né? E aí a pessoa está na dependência pura dos óculos. Ficar sem ele já me dói um pouco a cabeça. Mas vamos falar nessa noite sobre o livro de Esther. Amém? O livro de Esther, ele não tem um autor definido, né? O autor é desconhecido. Alguns estudiosos trazem que foi Mardoqueu ou Mordecai, em algumas traduções, quem escreveu. Outros vão dizer que foi Neemias ou Esdras, enfim. O importante é que a Bíblia não traz quem foi que escreveu o livro de Esther. Amém? E neste livro nós temos 4 personagens importantes. Nós temos uma rainha chamada Vasti, ou Vasti, para mim é Vasti. Nós temos Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas traduções. Nós temos Amã. E nós temos Esther, ou Hadassah, como é conhecida por alguns, né? Algumas traduções traz Hadassah. E a Bíblia vai nos contar que esse rei Xerxes, ou Assuero, né? Muda muito de tradução, isso nos deixa um pouco perdidos. Mas a minha tradução aqui, na tradução de Guilherme, que é uma Bíblia infantil, traz Xerxes. E esse rei, nos diz a palavra do Senhor, ele governava 127 províncias. Este rei fez um banquete, e neste banquete durou cerca de 6 meses. Você imagina, era comida até dizer chega. Para mostrar toda a sua grandeza do seu reino, ele convidou somente a alta sociedade, os líderes das províncias, os governadores, os chefes militares. E durante esses 6 meses ele mostrou toda a sua glória, todo o seu patrimônio, toda a sua riqueza. E nesse banquete eles se preparavam para as guerras. E a Bíblia também nos conta que, terminado este banquete, durante uma semana ele dá outro banquete. Só que dessa vez ele não fez acepção de pessoas. Ele convidou tanto rico quanto pobres, e todos usavam da sua riqueza. A Bíblia nos conta que os copos que eles tomavam vinho eram de ouro puro, e cada um diferente do outro, detalhando no livro de Esther a grandeza e o poder deste rei. E durante este banquete de uma semana, este rei, ele chama os seus eunucos e diz assim: traz para mim a minha rainha, a rainha Vasti, porque eu quero mostrá-la durante o banquete. E nos diz a palavra do Senhor que os eunucos vão atrás da rainha
Porém, a rainha Vaste desafia o rei Xerxes. Ela simplesmente disse: eu não vou. Eu não irei me apresentar ao rei. Quando ela toma esta atitude, quando ela desafia o rei, ela o coloca numa situação complicada, Laninha. Justamente porque, ao dizer não para o rei, ela estava tirando a sua credibilidade se ele não tomasse uma atitude acerca daquilo. Porque lá estavam os grandes que o serviam, estavam os militares, então ele precisava tomar um posicionamento. E eu li sobre isso, e alguns dizem que ela não foi, Débora, possivelmente porque fazia parte do protocolo uma mulher se apresentar diante de uma reunião pública para homens. Porém, tinha uma ordem de um rei que não poderia ser negada. E outros dizem que possivelmente ela estava grávida de Artaxerxes e não queria se apresentar naquela situação. A Bíblia não nos diz qual foi a razão, o motivo, nos diz que ela diz não. E quando ele ouve esse não, ele chama as pessoas da sua confiança, ele chama os seus conselheiros e diz: olha, a rainha Vaste me disse que não vai se apresentar. O que eu devo fazer? E na medida que eu meditava sobre esta palavra, Deus ministrava sobre o meu coração. Quem nós temos nos chamado para nos aconselhar? Com quem nós temos falado? Com quem nós temos conversado? Tem sido pessoas que têm nos direcionado para nos levar mais perto do Senhor? Tem sido pessoas que têm nos aconselhado a fazer o que é correto e agradável aos olhos do Senhor? Tem sido pessoas que têm nos levado aos pés da cruz? Ou tem sido pessoas que têm nos afastado dos seus caminhos, do seu propósito, daquilo pelo qual o Senhor nos chamou? Nós sempre temos alguém da nossa confiança, alguém que a gente sempre conversa, alguém que pode nos influenciar, alguém que pode nos direcionar. E este alguém precisa ser alguém comprometido com o Senhor. Porque senão iremos caminhar por caminhos tortuosos, iremos desviar dos caminhos pelo qual o Senhor nos chamou. E a Bíblia me levava lá em Roboão, quando o povo de Israel e Jeroboão chegou para ele e disse assim: olha, tira o jugo que está sobre nós, está um jugo pesado. E a palavra nos diz que Roboão foi se aconselhar com os anciãos, e os anciãos disseram para eles: vamos tirar, vamos aliviar. E ao ouvir os anciãos, ele posteriormente foi ouvir os jovens da sua infância. E eles disseram: coloca mais jugo, seja um jugo mais pesado. E ele ouviu a palavra dos jovens, dos seus amigos de infância. A questão é, nós precisamos ouvir o Senhor. Não é o nosso amigo de infância, não é os nossos colegas, muitas vezes também não é os nossos familiares, porque eles podem nos levar para mais longe do Senhor. Eu me lembro na minha conversão, que quando eu me converti, a minha mãe não queria de jeito nenhum. Eu vinha para o culto, Wanderson, quando eu chegava em casa, as portas estavam trancadas para eu não entrar, as janelas estavam fechadas. E toda vez que eu vinha para o culto era isso. E Deus me fazia lembrar justamente disso hoje. E eu me lembro que eu queria batizar. E minha mãe disse: se você for crente aqui, você não fica. Se você for crente aqui, você não fica. E eu queria batizar e minha mãe não queria deixar. Sabe o que eu fiz, Laninha? Batizei escondido. Ninguém lá de casa sabia. Manhã cedo, no domingo, me piquei para o batismo. Cheguei lá, nem o pastor sabia que eu estava me batizando escondido, mas eu batizei. Depois, eles só ficaram sabendo. Hoje, graças a Deus, minha mãe conhece a Cristo. Dentro das limitações dela, mas conhece ao Senhor. E hoje congrega. E Deus me fazia lembrar disso. Então, as pessoas, elas têm poder de influência sobre nós. E nós precisamos tomar cuidado acerca disso. Eu vou correr porque, na verdade, eu estudei o livro de Estevão, 10 capítulos para pregar. E se eu for pregar, eu não prego tudo, né? Porque já são 40 minutos, eu vou enxugar tudo, amém? Mas foi o que Deus ministrou no meu coração. E aí então, esse conselheiro, um deles, chega lá e diz assim: Memucã, olha o nome do homem, ó, já tem o nome para o filho de vocês, Memucã.
Então, e aí ele chega e diz assim: ó rei, se você não tomar uma postura acerca disso, as mulheres do reino, quando ouvirem o que ela fez dizendo não respeitarão mais os seus maridos. Então você precisa tomar um posicionamento. Faz um decreto que ela não poderá nunca mais aparecer diante do rei. E isso lhe pareceu agradável e foi o que ele fez. Resumindo, Vaste perdeu o seu reinado e o rei passou a, desculpa o termo, a caçar uma nova rainha. A Bíblia, irmãos, no livro de Esther, você não vai ver em nenhum momento, em nenhum capítulo, o nome Deus, ou algo que se refira diretamente a Deus. Você não vai achar. E isso é um dos livros que leva ao questionamento porque que ele entrou no canon, já que não se refere diretamente a Deus. Mas você vai ver claramente em cada detalhe da história de Esther, de Mardoqueu, o agir poderoso de Deus para libertar, para cuidar, para proteger e para honrar o seu povo. Você vai ver em todo o livro, em todo o decorrer da história, o propósito de Deus sendo cumprido, o agir de Deus na vida do seu povo, na vida de Esther, na vida de Mardoqueu. E a Bíblia nos conta, irmãos, que passou-se então a procurar as virgens, e entre essas virgens estava Esther, que era criada pelo seu primo Mardoqueu. E ela é recrutada para o harém. Só que Mardoqueu lhe dá um conselho: não diga de onde você é, qual é a tua parentela, qual é o teu povo. Mantém-se calado. Muitas vezes na nossa vida espiritual nós temos que ter estratégias. Nós temos que abrir a boca no momento certo, falar na hora certa, revelar no momento oportuno. E isso muitas das vezes não é se esquivar, não é se esconder, isso se chama estratégia. Porque Deus tem hora para agir, Deus tem hora para fazer acontecer, e muitas vezes quando nós nos precipitamos, as coisas dão errado. Não podemos contar todos os nossos sonhos, os nossos planos, porque nem todo mundo está ao nosso favor, e muitas vezes eles podem ser tropeçados, atropelados. E ele disse: não revele a tua parentela. E a Bíblia nos conta que ela achou graça diante do eunuco, que ela recebeu tudo de bom e de qualidade, que ela recebeu o melhor quarto, que ela recebeu os melhores cuidados. E chegou o dia dela se apresentar ao rei. E a Bíblia vai nos dizer que quando ela entrou, que ele bateu o olho nela, ele disse: é essa. A Bíblia nos diz que ela achou graça diante do rei, que colocou a coroa na sua cabeça e a designou como rainha, ou a nova rainha de Suzã. Aqui nós vemos já Deus agindo, providenciando, cuidando. Deus já estava contornando uma situação que já estava por vir. Não reclame da onde Deus tem te colocado. A Bíblia nos diz no versículo que nós lemos: quem sabe para este tempo é que o Senhor tem te colocado nesta posição, neste lugar, nesta situação. Talvez neste tempo é que Deus quer te usar para transformar alguém, para transformar um povo, para transformar a sua família. Talvez é este tempo que Deus quer mudar a história desta igreja. Talvez é para este tempo que o Senhor tenha te chamado para estar aqui, adorando, bendizendo e glorificando o nome dEle. Ela achou graça e Deus já estava conduzindo o seu propósito. Deus, Ele não trabalha com acaso. Deus não trabalha com deixa a vida me levar. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com propósitos definidos. Deus trabalha em favor do seu povo. Deus faz as coisas certas e na hora certa, usando quem Ele quer usar. E Esther foi a pessoa que Deus escolheu para cuidar do seu povo. E a Bíblia nos conta que depois disso,
Mardoqueu, seu primo, ele foi elevado e ele estava trabalhando à porta do palácio. E ao trabalhar na porta do palácio, ele ouviu uma conspiração contra o rei, onde 2 eunucos queriam matar o rei. E ele, ao ouvir essa conspiração, ele conta para Esté. Esté conta ao rei em nome de Mardoqueu. E a conspiração é realmente confirmada e os 2 eunucos são mortos. Só que a Bíblia vai nos contar que posterior a isso, Amã, ele é exaltado depois do rei. Ou seja, é aquele que está abaixo do rei para fazer o que quiser, mandar e desmandar naquilo que quisesse. E ao assinar este decreto, o rei diz no decreto o seguinte, que todas as províncias, que todas as pessoas teriam que se curvar diante de Amã. Só que Mardoqueu, embora a Bíblia não cita o nome de Deus, ele era um servo do Senhor. Ele era alguém que honrava Deus e não estava disposto a honrar o homem. Ele não estava disposto a se curvar diante do homem. Ele não estava disposto a endeusar o homem. E ele se recusava a se prostrar diante de Amã. Só que haviam 2 lá que sempre questionavam ele, dizendo: por que você não se curva diante de Amã, já que tem uma ordem? E ele disse: porque eu sou judeu. E Amã era de uma descendência completamente inimiga de Israel, dos judeus, que era descendentes de Agag. E eles não se curvavam. E aí 2 desses insistiam direto: se curva diante de Amã, porque tem um decreto, se curva diante dele, porque tem uma ordem. E ele continuamente dizia: não vou me curvar. E ao saber disso, eles disseram: então vamos contar Amã, para ver até onde vai o seu posicionamento, para até onde vai a sua posição de cristão, de judeu. Quando alguém não tem algo contra você, ele inventa. Ou ele tenta te pegar naquilo que você mais gosta de fazer, como era o caso de Daniel, que era orar, que era buscar ao Senhor. Então, muitas das vezes, aqueles que estão do nosso lado, é que vai tentar nos destruir, é que vai tentar nos tirar do percurso, é que vai tentar acabar com a nossa fé, que vai tentar nos limitar, que vai tirar os nossos sonhos. E ele disse: vou lá contar a Amã para ver até onde vai a sua postura de crente. Mas eu quero te dizer algo: não negocie a tua fé, não negocie a sua vida espiritual, porque no momento que o homem honra a Deus, Deus honra o homem. No momento que nós adoramos o Senhor e reconhecemos a sua soberania acima de tudo e de todos, o Senhor, Ele age em nosso favor, porque a glória é dEle, a honra é dEle, e o homem não tem poder sobre nós, sem a permissão dEle. E aqueles homens disseram, e foram lá bajular Amã, contaram, e ele ficou furioso, ele ficou com raiva, e ele desejou não somente matar Mardoqueu, mas todos os judeus. Às vezes, o seu posicionamento na casa do Senhor vai atingir outros, a sua família, mas mantenha-se firme, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Minha mãe não queria que eu fosse crente. Ela dizia para mim, eu prefiro que você vire uma dançarina, porque eu gostava de dançar, tá, irmãos? Tinha até um grupo de dança. Quem sabe, pastor, conta isso aqui direto. Também não esconde ninguém. E ela dizia, eu prefiro que você vire dançarina do que ser crente. E hoje ela conhece a palavra. Hoje estava lá, eu fiz esse esboço aqui, ver se está bom, se o texto está bom. Falei, glória a Deus por isso.
Porque é assim que Deus faz, quando nós o honramos, quando nós decidimos escolher ficar com o Senhor, no tempo dEle, Ele nos exalta, Ele nos honra, Ele cuida de nós e dos nossos. E aí nos diz a palavra do Senhor que Ele decide então matar o povo, os judeus que moravam nas províncias. E Ele engana o rei, pedindo ao rei que faça um decreto, porque o povo não queria obedecer ao rei, Ele mente. O diabo, ele é sujo, ele não brinca de ser diabo, principalmente quando ele quer destruir alguém que serve verdadeiramente ao Senhor. Ele levanta calúnia, ele inventa histórias, ele olha os defeitos, ele julga. Mas como foi cantado aqui, o Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. E aí a palavra do Senhor diz que o rei dá o anel e disse: faça o que você quiser. O inimigo, Amã, estava disposto a pagar pela matança. O rei disse: não precisa pagar não, pode fazer o que você quiser. Porque ele joga sujo. E ele quer nos ver na lama. Ele quer ver a igreja assim, vazia. Um povo sem vida espiritual, indiferente. Ele quer nos ver exatamente assim, mortos espiritualmente. Ele não quer ver vivos louvando, cantando e bendizendo o nome do Senhor. A vontade dele é que nós venhamos morrer para Cristo, morrer para servi-lo, para honrá-lo. E aí então ele faz o decreto, manda distribuir em todas as províncias, manda os seus funcionários fazerem isso. E quando o povo judeu, ele ouve essa palavra, ouve choro e lamentos. E a Bíblia vai nos contar que Mardoqueu, ele vai para a porta do templo. Ele coloca uma roupa de saco, ele lamenta, ele chora, ele jejua. E o que nós temos feito para a igreja? Eles choraram, eles lamentaram, eles jejuaram, eles clamaram. E nós estamos fazendo o quê? Acusando, apontando, falando, enquanto nós deveríamos estar de joelho clamando pela igreja que está padecendo. Não padece porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas há entre nós, muitos que estão debilitados espiritualmente, sem força. E nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos rasgar as nossas vestes, o nosso coração, e apresentar-se diante do Senhor, para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor venha fazer, para que o Senhor venha operar. Porque nós vivemos, irmãos, no tempo de Ageu, nós não estamos diferentes. Aonde a Bíblia nos diz que o povo estava preocupado com as suas próprias casas, com o seu próprio bem-estar, em fazer dinheiro, em construir, em arquitetar. Enquanto eles estavam cuidando das suas coisas, a casa do Senhor estava lá destruída, a casa do Senhor estava lá abandonada. Só que eles faziam e nada não tinha, porque a Bíblia dizia que eles colocavam como num saquetel furado, ou um bolso furado. Mas no momento que um profeta se levantou e disse: nós precisamos reconstruir o templo. Eles disseram: mas não vai ser a mesma coisa. Mas o Senhor disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que nós precisamos fazer é o que Mardoqueu fez, é nos dobrar diante do Senhor, é nos humilhar perante o Senhor, é lamentar, é chorar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, da sua igreja e do seu povo. E ele disse: Esté, ao ver Mardoqueu na porta do templo, lá no jardim, porque ele não podia entrar daquele jeito, naquela situação, diz: vai lá, eunuco, e pergunta o que está acontecendo. E aí ele conta sobre o decreto, manda uma cópia e pede para ela interceder pelo povo. E ela, assim como nós, ela teve um momento de fraqueza espiritual e disse: eu não posso fazer isso.
Todos sabem que eu não posso me apresentar diante do rei sem que ele me chame. E durante esses dias eu não poderei, porque ele não vai me chamar. É o nosso momento de fraqueza que todos nós temos diante de uma situação difícil. E aí o eunuco foi lá, deu o recado, só que Mardoqueu disse para ela, o que fez ela mudar de ideia. Talvez possa vir salvação para os judeus, mas a tua casa pode perecer, a tua família. E talvez para este tempo, é que, eu vou usar a minha palavra, é que Deus tem te colocado neste lugar. Talvez para este tempo, é que Deus te chamou para ser diácono ou diaconisa. Talvez para este tempo, é que Deus te colocou no louvor. Talvez para este tempo, é que Deus me chamou para ministrar a palavra. Talvez este tempo, é que Deus tem te colocado aonde você está, para trazer vidas aos seus pés. E isso, irmãos, Deus falava comigo. Eu estava pensando, eu falei, meu Deus, como é que é as coisas? Antigamente, a gente às vezes vive muito de memória. Todos os dias eu vinha para a casa do Senhor pela manhã, dobrava os meus joelhos ali e orava. Depois de um tempo para cá, universidade, tanta coisa, blá, 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 aquelas coisas que acabam tirando a nossa atenção, nunca mais fiz isso. Jejum, sei nem o que era. E aí Deus me bota na limpeza, né? E toda vez que eu limpo o templo, toda vez que eu venho à casa do Senhor limpar, ligo a musiquinha ali, um louvor, vou adorando a Deus e limpando. Mas quando termina, eu estou no altar orando. E aí eu pensava comigo, talvez para este tempo é que Deus me colocou, porque eu precisava voltar. Eu precisava estar lá de volta, orando, buscando, intercedendo. Porque foi para isto que tem me chamado. E tenho me recusado a fazer, e não fiz por muito tempo. E a alegria que vem no coração de fazer. Oh, Jesus. Então talvez para este tempo é que Deus tem te chamado para fazer a obra dele. Não olhe para a circunstância, para as cadeiras vazias, não olhe para isso. Olhe para o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Faça aquilo que ele te chamou. E aí nos diz a palavra. Ela disse, olha, vai lá. Diga a Mardoqueu que coloque todo o povo para orar e jejuar por 3 dias. Ninguém coma nada. Porque eu vou me apresentar diante do rei. E se tiver que morrer, que eu morra. Fé, coragem e ousadia. Mas tem um alicerce antes disso. Tem um alicerce, tem uma base para isso. Mande o povo que o quê? Ore. Mande o povo que o quê? Jejue. Por 3 dias ninguém comeu, ninguém bebeu. E ela se apresentou diante do rei. Nós só conseguimos algo buscando ao Senhor verdadeiramente. Não é do nosso jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. O nosso louvor, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Não há unção, não há o que falar, não há ministração. Mas quando tem joelho, a coisa é mudada, é transformada. Eu falo por mim, as pregações antes eram vazias. Mas Deus está começando a moldar, Deus está começando a usar, Deus está começando a transformar. E isso se chama joelho, não é mais nada. Estou naquela de Paulo, se não gosta de orar, continue orando até gostar. É desse jeito. E aí a palavra vai nos dizer, para não perder tempo, hoje é 9 horas. Só um pouquinho, viu, irmãos? Vou terminar. E aí a palavra vai nos dizer que ela chega lá diante do rei. Na verdade, não. Oh, gente, tinha tanta coisa. Esté, então, ela se apresenta. Vou cortar, vai ser o jeito. E o rei concede o pedido de Esther.
Mas você lembra, eu vou cortar, não vai dar tempo. Mas vocês lembram que eu falei que Mardoqueu, ele ouviu uma conspiração contra o rei. Vocês não lembram sobre isso? E ao descobrir a conspiração que era verdade, os 2 eunucos são mortos. Porém, nada se falou mais sobre isso, até chegar no capítulo 6. E isso, eu quero te dizer algo. A Bíblia diz que lá em Isaías capítulo 49, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, todavia o Senhor não se esquece de nós. Não se esquece. E a Bíblia no capítulo de número 6, olha gente, eu ia falar os 10 capítulos, viu? E a Bíblia diz que no capítulo 6, o rei vai dormir. Só que ele tem uma insônia, mas não é insônia, era Deus incomodando. E aí ele pede para ler o livro das crônicas, que era um livro de registro de tudo o que acontecia no palácio. E aí os funcionários, os eunucos, começam a ler a parte de que Mardoqueu descobriu a conspiração e salvou a vida do rei. E aí ele responde e diz assim: o que foi feito a este homem que salvou a minha vida? Lembre-se que Amã queria matar ele a qualquer custo, queria enforcá-lo. Amã queria destruir Mardoqueu. Só que aí Deus faz o rei lembrar que ele salvou a sua vida. E aí acontece que Amã está lá no pátio do rei. Olha como é que Deus é lindo. Olha como é que Deus é tremendo. E muitas vezes aquele que quer te destruir é aquele que vai ter que te honrar. É aquele que vai ter que te levar para te exaltar. E aí Amã está no pátio, o rei pergunta: quem é que está lá no pátio? Aí eles disseram: Amã, manda entrar aqui. E aí o rei diz assim: Amã, o que eu farei ao homem de quem o rei se agrada? Aí ele falou: oxe, não tem mais ninguém que o rei se agrada a não ser eu. Oxe, sou o cara, eu que mando de tudo depois do rei, eu que faço, eu que aconteço. Então ele deve estar falando de quem? De mim, mas de ninguém não. E aí ele, como estava pensando que era ele, de quem o rei estava falando, ele disse: olha, pegue as vestes reais do rei e vista esse homem. Pega o cavalo real do rei, coloque este homem, e no cavalo coloque uma coroa do rei de ouro, e saia desfilando pelas ruas e dizendo: este é o homem em quem o rei honra. Este é o homem, aqui, é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. É isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Agora você imagina a cara de Amã, quando o rei diz assim: é isso que você vai fazer com Mardoqueu, chama-o. Quando nós honramos a Deus, Deus ele nos honra. Quando o inimigo quer nos destruir, Deus ele nos eleva. Quando aqueles que querem nos matar, o Senhor nos faz viver. O Senhor é aquele que cuida de nós. E no tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai te honrar. E é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. O homem pode tramar, o homem pode mentir, o homem pode acusar, o homem pode fazer você desistir. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz e não tem oposição. E a corda, a forca que foi preparada para o homem de Deus, quem caiu nela foi o próprio inimigo. E é assim que o teu Deus ele faz.